Olá, querido irmão e querida irmã em Cristo. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Horizonte da Fé, um espaço preparado para fortalecer a sua caminhada com Deus e renovar a sua esperança. Hoje vamos falar de uma verdade poderosa. Nada pode impedir o plano de Deus para a sua vida. Talvez você esteja enfrentando desafios, barreiras, injustiças ou até pessoas que tentam atrapalhar os seus sonhos. Mas quero te lembrar que, quando Deus escreve uma história, ninguém pode apagar. Quando Ele determina um propósito, nada pode frustrar. A palavra do Senhor nos garante essa certeza. Veja o que está escrito em Isaías 14:27. Porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? E a sua mão estendida está. Quem, pois, a fará voltar atrás? Esse versículo é um lembrete de que não há força, poder humano, circunstância difícil ou oposição espiritual capaz de impedir aquilo que o Senhor já determinou. O que Ele planejou para você é eterno, imutável e perfeito. Muitas vezes, ficamos ansiosos, pensando que os erros do passado, as limitações do presente ou até as lutas do futuro podem nos afastar do plano de Deus. Mas saiba que até mesmo aquilo que parecia derrota, Deus transforma em vitória. O que parecia atraso, Deus usa para preparar o tempo certo. E o que parecia fracasso, o Senhor converte em testemunho. Lembre-se de José, filho de Jacó. Ele foi vendido pelos próprios irmãos, acusado injustamente e preso. Aos olhos humanos, seu futuro parecia destruído, mas a mão de Deus estava sobre ele. Aquilo que parecia atraso, na verdade, era parte do plano divino para colocá-lo como governador do Egito. O que os irmãos de José fizeram para o mal, Deus usou para o bem. Assim também é na sua vida. O que o inimigo tentou usar para te derrubar, o Senhor transformará em plataforma para te levantar. Aquilo que parecia porta fechada será usado para abrir caminho para algo ainda maior. O plano de Deus é soberano e ninguém tem poder para cancelá-lo. No livro de Jó 42:2, encontramos uma declaração de fé muito forte. Jó disse: "Bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado." Que palavra poderosa! Mesmo no meio da dor, das perdas e das lágrimas, Jó reconheceu que o Senhor continua sendo Deus e que os seus planos não falham. Meu irmão, minha irmã, talvez hoje você esteja cansado, achando que não vai conseguir, pensando que as promessas de Deus estão demorando demais para se cumprir. Mas creia, o tempo de Deus é perfeito. Ele nunca se atrasa, nunca falha e nunca perde o controle da situação. O inimigo pode até tentar levantar obstáculos, mas não há muralha que fique de pé diante do poder de Deus. Lembre-se do povo de Israel diante do Mar Vermelho. Aos olhos humanos, não havia saída. Mas o Senhor abriu o mar, e o seu povo passou em segurança. Da mesma forma, Ele também vai abrir caminhos para você, onde não há saída. Ele vai transformar desertos em mananciais de águas vivas. Ele vai mudar a sua história, porque a palavra de Deus não volta vazia. Este vídeo é uma mensagem para o seu coração. Não desanime, não perca a fé, não desista. O plano de Deus é maior do que qualquer luta, maior do que qualquer porta fechada, maior do que qualquer palavra contrária. Continue comigo até o final, porque vamos orar juntos e eu tenho certeza de que você será fortalecido na presença de Deus. Querido irmão, querida irmã, precisamos entender que o plano de Deus não é algo improvisado ou feito às pressas. Ele já foi preparado antes mesmo de você nascer. A Bíblia nos mostra isso em Jeremias 1:5, quando Deus disse ao profeta: "Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta." Isso nos ensina que a nossa vida não está solta ao acaso. Nós não somos frutos de coincidência ou destino cego. Somos resultado de um projeto divino. Deus já havia traçado o seu propósito antes mesmo de você dar o seu primeiro suspiro. Quando compreendemos isso, a nossa fé é fortalecida, porque sabemos que não importa o que aconteça, nada pode frustrar o plano do Criador. Ele já sabia de cada detalhe do seu caminho, das lutas e também das vitórias. Nada o surpreende. O apóstolo Paulo também confirma essa verdade em Romanos 8:28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Todas as coisas, não apenas as boas, mas também as difíceis,
as dolorosas, as que não entendemos no momento. Tudo coopera para o plano maior de Deus. Aquilo que parecia perda se transforma em aprendizado. Aquilo que parecia fraqueza se torna força. Aquilo que parecia o fim se transforma em um novo começo. Olhe para a vida de Moisés. Ele nasceu em um tempo difícil, quando o faraó decretou a morte de todos os meninos hebreus. Sua mãe o colocou em um cesto e o deixou no rio. Aos olhos humanos isso parecia o fim, mas o plano de Deus já estava em ação. Moisés foi resgatado justamente pela filha de Faraó, criado dentro do palácio e, no tempo certo, levantado como libertador de Israel. Assim é também com você. Pode ser que hoje você não entenda os caminhos de Deus. Pode ser que esteja passando por provas dolorosas, mas isso não significa que o Senhor tenha perdido o controle. Ao contrário, Ele está conduzindo você exatamente para o lugar que já preparou. Por isso, nunca se deixe enganar pelas mentiras do inimigo. Ele vai tentar soprar no seu coração que você não tem valor, que seus sonhos não vão se realizar, que você não tem mais saída. Mas lembre-se, o diabo é o pai da mentira. A única verdade que devemos crer é a palavra de Deus. E a palavra afirma, em Isaías 55:11, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Ou seja, se Deus prometeu, vai acontecer. Pode demorar, pode não ser do jeito que você esperava, mas vai se cumprir no tempo perfeito do Senhor. E quando isso acontecer, você vai olhar para trás e entender que cada lágrima, cada luta, cada noite difícil, tudo fez parte da preparação para o plano maior de Deus. É por isso que você não pode desistir agora. Continue firme, persevere, confie. A mão de Deus está estendida sobre você e nada nem ninguém poderá impedir o que Ele já determinou. Se essa palavra já está falando ao seu coração, eu quero te pedir algo especial. Deixe o seu like neste vídeo. Escreva nos comentários, eu creio no plano de Deus para a minha vida. E compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir isso hoje. Assim você nos ajuda a levar esperança e fé para mais pessoas. Meus amados irmãos e irmãs, há algo muito importante que precisamos entender. O plano de Deus nem sempre será compreendido de imediato. Muitas vezes ele age de forma misteriosa, conduzindo a nossa vida por caminhos que parecem estranhos ou até dolorosos, mas que fazem parte de uma obra maior. A Bíblia nos mostra isso claramente em diversas histórias. Um exemplo poderoso é a vida de Davi. Ele foi ungido rei ainda jovem, mas não subiu ao trono imediatamente. Pelo contrário, passou por perseguições, desertos, traições e guerras. Aos olhos humanos, parecia que o plano de Deus tinha se perdido no meio das lutas. Mas, no tempo certo, a promessa se cumpriu. Davi se tornou o maior rei de Israel, um homem segundo o coração de Deus. Tudo aquilo que ele passou serviu como treinamento, como preparo para viver a grande missão que o Senhor havia reservado para ele. Da mesma forma, talvez você esteja em um período de espera, sem entender por que ainda não alcançou aquilo que Deus lhe prometeu. Mas quero te dizer, a espera não significa esquecimento. O silêncio de Deus não é ausência, mas sim preparação. O profeta Isaías declarou no capítulo 55, versículo 9, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isso nos mostra que não conseguiremos entender tudo o que o Senhor faz, mas podemos confiar que os seus planos são maiores e melhores do que os nossos. É interessante perceber que, na vida de muitas pessoas da Bíblia, os planos de Deus pareceram impossíveis aos olhos humanos. Abraão recebeu a promessa de ser pai de uma grande nação quando já era idoso e sua esposa estéril. Humanamente não havia saída. Mas o plano de Deus não pode ser limitado pelas circunstâncias. No tempo certo, Isaac nasceu, e a promessa se cumpriu. Talvez você olhe para a sua vida e veja portas fechadas, limitações, dificuldades financeiras, problemas familiares ou até doenças. Talvez você pense, é impossível, não tem mais jeito. Mas eu quero te lembrar que para Deus nada é impossível. Se Ele disse que vai fazer, Ele fará. Não importa o tamanho do obstáculo, não importa o que dizem as circunstâncias, não importa a opinião das pessoas.
O que importa é o decreto de Deus sobre a sua vida. Lembre-se, o mar se abriu para Israel, o gigante caiu diante de Davi. As muralhas de Jericó vieram ao chão, o fogo não queimou os amigos de Daniel, e a cova dos leões não os devorou. Tudo isso porque o plano de Deus estava em ação, e nada poderia impedir. E eu quero profetizar sobre a sua vida. Assim também será com você. O Senhor vai abrir caminhos onde não há saída. Vai derrubar muralhas que parecem intransponíveis. Vai fechar a boca dos leões que se levantaram contra você. Ele vai te conduzir em vitória, porque o plano dele é maior do que qualquer adversidade. Confie, espere e persevere. A vitória é certa, porque não depende da sua força, mas sim do poder de Deus. Meus irmãos e irmãs, é fundamental compreendermos que, quando Deus estabelece um plano, Ele também provê todos os recursos necessários para que esse plano se cumpra. Não depende da nossa capacidade, nem das nossas forças limitadas, mas da fidelidade do Senhor que nunca falha. Veja o que está escrito em Filipenses 1:6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Essa promessa é um bálsamo para a nossa alma. Significa que o Deus que começou a obra em sua vida não vai deixá-la inacabada. Ele não abandona projetos pela metade. Ele leva até o fim. Pode ser que hoje você só veja os primeiros passos, mas saiba, a construção está em andamento, que no tempo certo você verá a obra completa. É por isso que precisamos aprender a descansar em Deus. Muitas vezes, tentamos resolver tudo com as nossas próprias mãos, e quando não conseguimos, ficamos frustrados e ansiosos. Mas a palavra nos chama a confiar. O salmista disse no Salmo 37:5: Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Observe essa verdade, ele fará. Não está escrito que nós devemos fazer tudo, mas que devemos confiar, entregar e descansar. A ação é de Deus, e quando Ele age, ninguém pode impedir. A vida cristã não é isenta de lutas. Pelo contrário, Jesus mesmo disse em João 16:33: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Isso quer dizer que os obstáculos existirão, mas não são maiores que a vitória que já foi conquistada por Cristo na cruz. Se Ele venceu o mundo, então você também pode vencer, porque o plano de Deus está em andamento em sua vida. Vamos lembrar da vida de Ester. Ela era uma jovem simples, sem posição de destaque, mas Deus a colocou como rainha da Pérsia com um propósito específico: livrar o povo judeu de um grande massacre. Talvez ela não entendesse tudo no início, mas quando chegou o momento, ela se posicionou e foi usada poderosamente. O plano de Deus se cumpriu através dela, e nenhum decreto humano conseguiu impedir. Assim também será com você. Pode ser que hoje você ainda não compreenda o motivo de tantas lutas ou desafios, mas acredite, Deus está te posicionando para viver o propósito que Ele estabeleceu. Nenhuma força contrária conseguirá anular o que Ele já determinou. E lembre-se de uma verdade que fortalece: quando você está no centro da vontade de Deus, até aquilo que parecia mal, Ele transforma em bem. As pessoas podem tentar te prejudicar, o inimigo pode tentar te derrubar, mas nada foge ao controle do Senhor. Por isso, permaneça firme na fé. Continue buscando ao Senhor em oração, continue meditando na sua palavra. Continue andando em obediência. Essas são as chaves que te manterão no caminho do plano divino. Não se preocupe com os atrasos aparentes. Às vezes Deus permite que certas coisas demorem, porque Ele está ajustando o cenário, moldando o seu coração e preparando o ambiente perfeito para a realização do seu propósito. Confie, no tempo certo, a promessa vai florescer e você vai ver claramente que tudo o que passou fazia parte de um plano maior. Querido irmão, querida irmã, o plano de Deus para a sua vida também envolve transformação interior. Muitas vezes, pensamos apenas em bênçãos materiais, em conquistas visíveis, mas o maior propósito do Senhor é moldar o nosso caráter para que sejamos semelhantes a Cristo. É por isso que algumas situações acontecem. Deus não está apenas nos conduzindo a um destino, mas também nos preparando para estar prontos quando esse destino chegar. Ele usa as lutas, os desertos e até as aparentes derrotas como ferramentas de lapidação. O apóstolo Paulo nos lembra em Romanos
12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja que a vontade de Deus não é apenas boa, mas também agradável e perfeita. Isso significa que mesmo que nem sempre seja fácil, ela sempre será o melhor caminho. Pense em José novamente. Antes de governar o Egito, ele precisou ser moldado. Passou pela rejeição, pela injustiça e pela prisão. Mas tudo isso foi parte da preparação para que, quando chegasse ao palácio, estivesse pronto para liderar com sabedoria e dependência de Deus. Assim também acontece conosco. Deus nos prepara em secreto, para que, quando a promessa se cumprir, possamos viver o seu plano sem nos perdermos pelo caminho. Ele trabalha no nosso coração, ensina a perdoar, nos fortalece na paciência, nos guia à humildade. Às vezes, queremos acelerar o processo, mas precisamos lembrar: promessa sem preparo pode se tornar peso. Deus nos ama tanto que não nos entrega algo para o qual ainda não estamos prontos. Ele prefere nos preparar antes, para que possamos desfrutar plenamente daquilo que Ele já reservou. O profeta Jeremias escreveu em Jeremias 29:11: Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Que palavra poderosa! Isso significa que o Senhor já planejou um fim de vitória para você. Mesmo que o percurso seja difícil, o final já está garantido pela fidelidade de Deus. E saiba, nada nem ninguém poderá anular esse plano. Pode haver atrasos aos nossos olhos. Pode haver desvios que nós mesmos causamos com nossas escolhas. Mas quando nos arrependemos e voltamos ao Senhor, Ele nos coloca de volta no caminho certo. Talvez você olhe para trás e veja erros, decisões erradas, caminhos que não agradaram a Deus. Mas hoje Ele te diz: filho, filha, eu ainda tenho um plano para você. O arrependimento abre a porta para que o Senhor continue sua obra em sua vida. Nunca pense que é tarde demais para os planos de Deus. Ele é especialista em recomeços. Ele restaura histórias, cura feridas, dá novas oportunidades. Ele faz brotar vida onde parecia haver apenas morte. Creia nisso. Você não está esquecido. Você não está fora do plano de Deus. Ele continua trabalhando, mesmo quando você não percebe. O Senhor está escrevendo uma história de vitória em sua vida. E no tempo certo, todos verão que foi a mão dele que agiu. Amados irmãos e irmãs, outra verdade que precisamos guardar no coração é que o plano de Deus não se limita apenas a esta vida. Ele também tem em vista a eternidade. Muitas vezes, enxergamos apenas o presente, mas o Senhor vê o começo, o meio e o fim. O apóstolo Paulo declarou em 2 Coríntios 4:17 e 18: Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Isso nos mostra que os planos de Deus vão além daquilo que conseguimos tocar e ver. Ele está preparando algo que ultrapassa esta vida, algo eterno, algo que jamais poderá ser roubado de nós. Por isso, quando enfrentamos dificuldades, precisamos lembrar que elas são temporárias. A glória que está reservada para nós em Cristo Jesus é incomparavelmente maior. E é justamente por isso que o inimigo tenta tanto te desanimar. Ele sabe que não pode impedir os planos de Deus, mas tenta minar a sua fé para que você desista no meio do caminho. Ele sussurra mentiras, coloca dúvidas, tenta fazer você pensar que não vale a pena continuar. Mas lembre-se, a vitória já foi conquistada na cruz. O plano de Deus para a humanidade se cumpriu plenamente em Jesus Cristo. A salvação foi garantida, a vida eterna foi conquistada, e agora somos participantes desse plano perfeito. Quando você permanece firme em Cristo, não há força maligna que consiga destruir o que Deus tem para você. Veja o que está escrito em Romanos 8:38-39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor.
Essa é a garantia que sustenta a nossa fé. O amor de Deus é imutável e nada pode nos separar dele. Se nada pode nos separar do amor de Deus, também nada pode impedir o cumprimento dos seus planos. Muitos homens e mulheres da Bíblia enfrentaram ameaças, perseguições e até prisões, mas continuaram firmes porque sabiam que estavam dentro de um propósito eterno. Paulo foi preso, mas as cartas que ele escreveu da prisão continuam transformando vidas até hoje. Pedro foi perseguido, mas pregou com ousadia e milhares foram salvos. Isso nos mostra que não importa o cenário. O plano de Deus se cumpre em qualquer circunstância, porque não depende das condições humanas, mas do poder dele. Então, quando as dificuldades vierem, lembre-se, você não está sozinho. Deus está com você em cada passo do caminho. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele já escreveu a sua história, e nada pode mudar o final de vitória que ele preparou. Segure firme a sua fé, porque o Senhor é fiel para completar tudo aquilo que começou. Meus amados irmãos e irmãs, chegamos a um ponto muito especial desta mensagem: a importância da oração para permanecermos alinhados ao plano de Deus. Sim, o Senhor tem um propósito perfeito para a nossa vida, mas é através da oração que fortalecemos nossa fé, ouvimos a voz de Deus e recebemos direção para cada passo. A oração nos mantém conectados com o coração do Pai e nos ajuda a não desviar do caminho que Ele traçou. Jesus nos deu o maior exemplo disso. Antes de grandes decisões, Ele sempre orava. Passava noites inteiras em comunhão com o Pai. No Getsêmani, diante do maior desafio da sua missão, Ele orou dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Essa oração nos ensina algo poderoso. Viver o plano de Deus significa confiar mesmo quando não entendemos. Significa submeter a nossa vontade à vontade do Pai. Muitas vezes, queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito e no nosso tempo. Mas a oração nos ensina a descansar e a aceitar o tempo e a forma de Deus. Quando você ora, você declara que confia no Senhor. Quando você ora, você se posiciona em fé, crendo que Ele é poderoso para realizar tudo o que prometeu. E hoje eu quero orar junto com você, entregando a sua vida, sua família, seus sonhos e até suas lutas nas mãos de Deus, confiando que nada nem ninguém poderá impedir o plano que Ele tem para você. Vamos orar. Oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por este momento de fé e reflexão. Obrigado porque a tua palavra nos garante que os teus planos não podem ser frustrados. Pai, eu coloco agora a vida deste irmão e desta irmã diante de ti. Tu conheces cada detalhe, cada sonho, cada luta e cada lágrima. Senhor, fortalece o coração deles para que não desanimem no meio do caminho. Mostra que o Senhor está no controle de todas as coisas e que nada poderá impedir o propósito que já foi determinado. Pai, abençoa esta casa, esta família, este trabalho, este ministério. Derrama esperança e paz sobre este coração. E que no tempo certo, o teu plano perfeito se cumpra para a glória do teu nome. Nós declaramos pela fé: nada pode impedir o que o Senhor já determinou. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Sinta agora a paz do Senhor enchendo o seu coração. Ele ouviu a sua oração e o plano dele já está em movimento. Meus irmãos e irmãs, chegamos ao final desta mensagem poderosa, mas eu quero que você guarde esta verdade no seu coração. Quando Deus escreve uma história, ninguém pode apagar. Quando Ele abre uma porta, ninguém pode fechar. Quando Ele determina um propósito, nada pode frustrar. O plano de Deus para a sua vida é maior do que qualquer oposição. Não importa quantas lutas se levantem, quantas pessoas tentem te desanimar ou quantas dificuldades você enfrente, a palavra final sempre vem do Senhor. Talvez hoje você ainda não veja o quadro completo, mas lembre-se, Deus já está trabalhando nos bastidores, organizando cada detalhe, preparando cada passo. O tempo dele é perfeito, e o que ele prometeu vai acontecer. Por isso, não desanime. Continue crendo, continue orando, continue esperando. A fidelidade de Deus é o alicerce da nossa esperança. Ele nunca falha, nunca atrasa e nunca desiste de você. Veja o que está escrito em Hebreus 10:23.
retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Sim, fiel é o Senhor que prometeu. Ele está contigo hoje, amanhã e sempre. E eu declaro em nome de Jesus, você verá a promessa de Deus se cumprir em sua vida. Você será testemunho vivo de que nada pode impedir o plano do Senhor. Agora, antes de encerrar, eu quero reforçar algo muito importante. Se essa mensagem falou ao seu coração, não guarde só para você. Deixe o seu like para fortalecer este canal. Escreva nos comentários a frase, eu creio no plano de Deus para mim. E compartilhe este vídeo com pelo menos 3 pessoas que precisam ouvir essa palavra hoje. Assim, juntos vamos espalhar fé, esperança e amor em Cristo Jesus. E para terminar, eu oro para que a paz do Senhor encha a sua vida, que a graça de Cristo te acompanhe em cada passo e que você viva plenamente o plano perfeito que Deus já escreveu para você. Muito obrigado por estar aqui conosco no Horizonte da Fé. Que Deus abençoe você e sua família hoje e sempre. Nos vemos no próximo vídeo. Fique na paz do Senhor Jesus.